Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Gravações obtidas pelo Jornal da Record revelam pela primeira vez o impacto que as transferências dos chefes para presídios federais causou na comunicação interna da quadrilha. Em uma das conversas, Elias fala sobre política e diz que em gestões anteriores o diálogo era mais fácil. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Então, se os caras já começaram mexendo em quem tá na linha de frente, os caras já entrou falando o quê? Com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo um diálogo com outro que estava na frente, com nós já não vai ter diálogo não. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí, ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar, ele foi para cima do PT. Então você vê que o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Parceiro Lula, caralho. Faz o L, tio, faz o L. Bolsonaro aqui com nós não cola nessa porra. Votou no Lula. Eu não votei porque eu não tenho título, eu tava na cadeia. Nós sacudiu tudo lá dentro quando ele ganhou, hein? Nós sacudi as grades e tudo na cadeia. A rapaziada na cadeia comemorou, então. Nós ficou como lá dentro, na cadeia e nas presenças. Rafli, dá uma atenção pra rapaziada que tá presa. Dá também. Tem um diálogo cabuloso. Tem. Por que você ficou feliz que ele ganhou? Porque é paizão nosso, esse cara aqui, mano, ajudou nós pra caralho. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Eu vou vender um dedo pra ele depois. É sério, eu tenho 6 a mais. Meu nome é Renato Batista e para continuar expondo a hipocrisia da esquerda, compartilha esse vídeo e me segue aqui no Instagram. Coppola, queremos te ouvir. Essa operação no Rio de Janeiro é caminho para combater o narcoterrorismo? Parabéns à CNN por reconhecer que se trata de uma situação de terrorismo. Em primeiro lugar, toda a nossa solidariedade às vítimas inocentes dessa tragédia, especialmente os familiares dos policiais que heroicamente deram a sua vida a serviço do combate ao crime e ao combate ao terror no Rio de Janeiro. Hoje, o Brasil é governado por um presidente da República que declarou que os traficantes é que são vítimas dos usuários de droga. E esse presidente lidera um partido político que obteve mais de 80% dos votos dos presos nas cadeias. O nosso ministro da Justiça celebra a soltura de metade dos presos detidos em flagrante, enquanto o Supremo Tribunal Federal reenquadra milhares de traficantes faccionados como se fossem meros maconheiros. Para completar, o STF é presidido por um ministro que já proibiu a polícia do Rio de Janeiro de realizar sobrevoos e operações táticas nas favelas dominadas pelo crime organizado. Mas, enquanto a narrativa da esquerda brasileira é tratar os criminosos como vítimas da sociedade, as estatísticas revelam a realidade sobre quem são os verdadeiros agressores. Em 2024, segundo o Datafolha, 23 milhões de brasileiros viviam em áreas dominadas por facções criminosas. Mas graças à impunidade e à soltura em massa de criminosos, esse número aumentou 24% em apenas um ano. Atualmente, são 28 milhões e meio de pessoas habitando zonas sob comando do crime. E quando essas pessoas inseguras, desesperadas, olham para as nossas autoridades em busca de respostas, o que elas veem? CNN Brasil, STF anula a apreensão de 695 quilos de cocaína. G1, Supremo manda soltar 15 integrantes condenados de quadrilha que opera tráfico de drogas. Poder 360, Lava Jato faz 9 anos, sem políticos presos e com Lula presidente. Folha de São Paulo, Correios voltam a dar prejuízo bilionário sob gestão petista. Estadão, fraude bilionária é o segundo escândalo no INSS do governo Lula III. Então vejam só a situação deprimente do nosso povo.
O Estado brasileiro é governado por ladrões incompetentes, enquanto o território brasileiro é governado por traficantes e assassinos, sob o beneplácito da nossa justiça. Aliás, se 15% do país está mesmo sob domínio territorial do crime organizado, por que ninguém da esquerda levanta a bandeira da soberania? Afinal de contas, o que é soberania? É o direito exclusivo do Estado de exercer sua autoridade sobre uma sociedade no seu próprio território. Se tirar o visto americano de um juiz que censurou cidadãos americanos já é considerado um ataque à soberania nacional, imagina aterrorizar 30 milhões de brasileiros pobres e vulneráveis obrigados a obedecer sob pena de violência, tortura e morte. Que soberania seletiva é essa? Aspas aqui para matéria especial da CNN Brasil. A tentativa de equiparar facções criminosas a grupos terroristas é motivo de preocupação no governo Lula, que vê na medida um risco à soberania. Por isso, Ju, na ONU, o senhor Lula da Silva disse com todas as letras, é preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. Quer dizer, então, que, de acordo com os critérios do governo Lula, narcotraficantes do PCC e do Comando Vermelho, que atiram com armamento militar, que lançam granadas com drones, que matam policiais para defender o seu território de influência, são apenas criminosos comuns? E, por favor, porque é um assunto sério, deixa eu completar aqui, depois você tira o meu tempo. É muito curioso o duplo padrão das elites governantes do Brasil quando o assunto é terrorismo. O ministro Alexandre de Moraes, num despacho de 2023, ele não teve problema nenhum em se referir aos investigados pelo 8 de janeiro como, aspas, criminosos terroristas. E talvez esse seja o problema. Para que o Lula, para que seus aliados reconheçam os narcotraficantes, torturadores, assassinos das facções como terroristas, eles precisariam rabiscar estátuas com batom, derrubar relógios antigos, rezar o Pai Nosso e cantar o hino nacional. Portanto, respondendo rapidamente à pergunta, o verdadeiro caminho para combater o narcoterrorismo é eleger um governo que não tenha um diálogo cabuloso com o crime, que não trate os agressores como vítimas e que reconheça que as facções são organizações terroristas. Isso vai facilitar e muito o valoroso trabalho das forças policiais. Valeu, presidente. Parabéns. Moleque, parabéns, presidente. Moleque, você vai pagar por ser moleque. O povo vai responder o que você carrega nas costas. Seu moleque covarde. Moleque covarde, é isso que o senhor é. Parabéns pelo trabalho. E agora isso que é bom demais. Sabe o que é bom? Matar gente. Matar 70 pessoas no Rio de Janeiro, inclusive policiais. Sabe o que é bom? Um modelo de segurança pública. E o que o seu presidente está fazendo? O que o seu presidente está fazendo? 40, 50 agentes. O que ele fez? Agentes que estão fazendo policiamento rodoviário. Governador. Mentira. Foi renovado 11 vezes. A pedido desse seu governador. presidente é conivente com o tráfico. O seu presidente é conivente com o tráfico. Não, conivente não. Conivente com o tráfico. Amigo de narcotraficante. Amigo de ditador. Amigo do Maduro. Amigo do Maduro. Ele defendeu o amigo do Maduro. Bolsonaro defendeu milícia. Amigo do Maduro. Miliciano. Vai pra Venezuela. Miliciano. Vai pra Caracas. Miliciano safado. Miliciano safado. Seu presidente é um miliciano. Seu moleque. Seu moleque. Calma. Calma o quê? Ah, vai gritar no inferno. Moleque. Você, ó. Me respeite. Você que tá dando de dedo em mim. Você que tá dando de dedo em mim. Eu meto de dedo em mim. Ah, qual que é a Foi sua? cercado minha palavra, seus moleques. Seus moleques. Seus merdas. É você. Aproveitando a condição. A maior faxina da história do Rio de Janeiro. 60 criminosos mortos que estavam criando um cenário de guerra em um local onde as pessoas são subordinadas ao tráfico. E aqui eu digo isso com muita tranquilidade, porque olha só, um pai de família com 2 crianças é assassinado brutalmente e a esquerda comemora, zomba e brinca. Daí, traficante é morto pela polícia e eles estão de luto. Deve ser porque perderam 60 eleitores hoje. E aí eu te digo, meus senhores, cadê a soberania que vocês tanto arrotam? Que soberania é essa? Que o morador da favela não tem soberania nem sobre a sua casa. Não tem soberania sobre a sua cidade, sobre o seu estado. Essa é a soberania que a esquerda está dizendo para você. Vocês representam o que há de pior nesse país. É exatamente isso. Porque tudo isso começou, e eu vou lembrar vocês,
Não foi com o governador que é do mesmo partido que você, Nicolas. Agora te peguei, ô seu animal. Quem começou tudo isso foi o STF, com a DPF 635, impedindo a segurança pública de fazer a operação policial dentro da favela. E nesse tempo, obviamente, o que aconteceu? Se prepararam, se armaram, mais tráfico, mais dinheiro, mais preparo, para agora, quando a corda esticou e estourou, tá tendo aí 100 fuzis apreendidos em um local onde basicamente deveriam ser um local de moradia. Governador Cláudio Castro pediu 3 vezes blindados à Marinha, foram todos negados. E ainda com o argumento de que é necessário instituir a garantia da lei e da ordem. E sabe o que o Lula falou? Que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. Você quer que as Forças Armadas do Brasil briguem com quem? Com tatu na Amazônia? As Forças Armadas precisam fazer o seu papel quanto necessário, assim como foi feito quando o Braga Neto, que agora está preso, mas poderia estar atuando como criminoso quando ele colocou a GLO na época do Temer, lá no Rio de Janeiro. E um dos lírios do campo que morreram hoje, que inclusive vocês de esquerda, nenhum falaram sobre os 60 mortos que eram criminosos e estão pintando como se fossem vítimas da sociedade. Um que morreu, sabe quem foi, Domingos? Foi o líder dessa organização criminosa, que era investigado por 100 homicídios, incluindo crianças. Aí me vem falar que isso é culpa do governador. Ô animal, olha os estados que o PT governa. Vai lá ver. A Bahia, infelizmente, das 10 cidades mais perigosas do país, 5 estão ali na Bahia. É importante demais estabelecer para as pessoas o que é um conflito armado não internacional. É uma guerra civil, uma guerra dentro de um país, entre um governo estabelecido, entre forças irregulares que dominam o território, né? E é um conflito de média intensidade, de confrontos de facções com 100 homens, com 200 homens, né? Então, o que a gente vive no Rio de Janeiro não são operações policiais, como no mundo todo. São ações de guerra, que classificadas pela OTAN, pelo exército americano, como conflito armado não internacional. Tem suas próprias regras, né? Então, de fato, 2.500 policiais militares e civis incursionarem no Complexo do Alemão, né? A estimativa da polícia é que existiam 1.000 bandidos armados hoje com fuzis. Eu acho bastante razoável essa estimativa. Informações de inteligência haviam, William. A polícia tinha identificação dos paióis, das lideranças, das casas dos bandidos. A polícia tinha mandado de busca e apreensão, mandados de prisão. A polícia tinha identificado as rotas possíveis de fuga. Existe uma área de Mata Atlântica ali no entorno do Complexo do Alemão, né? Você lembra bem, William, o Complexo do Alemão são 12 comunidades, mais ou menos 150 mil até 200 mil pessoas, né? Então é uma área gigante. E existe uma tendência da pessoa que não conhece, olha, faltou inteligência na operação, né? As pessoas acham que quando morre policial ou quando morre muito bandido, isso é um sinônimo de falta de inteligência. Na verdade, não. A verdade é que é pouco possível hoje no Rio de Janeiro, em 2 bunkers do Rio de Janeiro, que é o Complexo do Alemão e também na Rocinha, é pouco provável que a polícia consiga realizar a prisão de um líder sem muito enfrentamento, né? Então não existe a possibilidade de não ocorrer algo parecido. Em 2010, o governo federal emprestou os blindados. A polícia militar tem blindado também, mas são blindados sob roda, são os caveirões. Mas o blindado que consegue passar por cima da barricada é o M113, ou então o Clanf, né? Que são os blindados que o Cabral conseguiu emprestado há 15 anos, mas que dessa vez o governo federal, por algum motivo, alguma burocracia, alguma legislação, o governo federal realmente não emprestou. Não emprestando blindado, a tropa tem que desembarcar e avançar naqueles becos e vielas desembarcada, né? E aí, morte de 4 policiais, pelo menos 8 policiais baleados, muita gente ferida, muito bandido morto. Eu acho que no final de tudo é uma tragédia e o Brasil tem que entender que não se trata mais de uma ação policial buscando bandidos. É realmente um conflito armado não internacional, né? É quase uma guerra civil, uma
um conflito de baixa intensidade. Lamento muito a morte dos policiais civis e militares na operação no Rio de Janeiro, na tentativa de resgate do território dominado. O território foi dominado há décadas por criminosos que sempre foram tratados pelo Estado brasileiro e pela nossa legislação como coitadinhos. Inúmeros benefícios e privilégios ao longo do tempo fizeram com que nós chegássemos hoje em verdadeiros territórios paralelos, não só no Rio de Janeiro, mas em outros pontos do Brasil. É por isso que esses criminosos têm que ser tratados como terroristas. E um dos motivos de eu estar aqui em Brasília hoje é discutir um projeto de lei que visa classificar organizações criminosas como organizações terroristas. Aliás, quem lança granadas nas tropas policiais não tem outra classificação a não ser classificá-los como terroristas. Outro para desmentir essa afirmação de que, olha, o governador Cláudio Castro, ele se posicionou contra a PEC da segurança pública. Essa PEC vai resolver o problema desses territórios dominados. Lê do engano, na verdade chega a ser desonestidade intelectual. A PEC não ataca em nada as organizações criminosas, só traz centralização de poder para o governo federal. O que o governo federal tem que fazer é classificar criminoso como terrorista, coisa que eles tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. E não classificar os traficantes como vítimas, como a gente viu recentemente, lamentavelmente. Então, fica aqui mais uma vez consignado o meu respeito, meu luto a esses verdadeiros heróis que arriscam suas vidas no combate ao crime organizado e no combate a esses terroristas. Quero me solidarizar com o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Parabéns. Essa posição, essa decisão de enfrentar o crime recebe o aplauso hoje do Brasil. O brasileiro não suporta mais conviver com esta total situação de impunidade, onde traficantes e faccionados se acham no direito de privar as pessoas da sua liberdade, de intervir, de instalar um verdadeiro estado do crime, da opressão e da violência em vários territórios deste país. Mas quero também, neste momento, levar aqui o meu reconhecimento e dizer que trouxe a mim também um sentimento de muito orgulho ao ver as tropas de segurança do Estado do Rio, policiais civis e militares, que mesmo sem a proteção e a participação do governo federal, para dar a eles estruturas para poderem ter ali mais cobertura no momento do ataque, eles foram de peito aberto, com coragem, na raça, naquilo que é o que realmente mostra a finalidade e a importância das nossas forças de segurança. A vocês todos, forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, meus cumprimentos. Receba também o apoio de todas as forças de segurança do Estado de Goiás. Olha, sei que muitos tombaram. A eles, meus sentimentos aos seus familiares. E, se Deus quiser, serão lembrados como heróis neste momento em que o Brasil, se Deus quiser, vai avançar e, de novo, devolver a liberdade às pessoas. Fica aqui o apoio do governador Ronaldo Caiado. Na noite do dia 27 de outubro, 70 bandidos do Comando Vermelho invadiram a favela da Quitanda, da facção rival, fizeram uma senhora de 60 anos de idade refém, depois ela foi executada, foi assassinada, e também mataram um jovem de 30 anos de idade que não tinha a menor relação com o tráfico. Sem nenhuma ironia, na opinião do ministro Lewandowski, essa ação não configura uma ação de terrorismo. E também sem ironia alguma, na opinião do presidente Lula, esses facínoras que mataram essa senhora de 60 anos de idade, na verdade, são as verdadeiras vítimas. Os algozes são os usuários de maconha, ou como bem disse o presidente, os viciados, os maconheiros. Possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Esse pensamento é perigoso, é irracional, o presidente desconhece que as facções hoje não buscam somente vender maconha e cocaína, buscam o domínio territorial para cobrar taxas e impor o terror. Hoje, pela manhã, a Polícia Militar e a Polícia Civil incursionaram no Morro do Alemão para tentar prender os assassinos dessa senhora de 60 anos de idade. 8 policiais foram feridos, 2 heróis da Polícia Civil foram mortos, inclusive um camarada meu, inspetor Marcos Vinícius, um verdadeiro herói, e os bandidos usaram drones lançando bombas em cima da polícia. Na opinião do Lewandowski, isso não é terrorismo. Os bandidos fecharam várias avenidas no Rio de Janeiro, usando ônibus,
e pelo menos 14 carros roubados. Trembala do caos, porra, nós mesmo! Nós tá boladão, porra! Tudo parado na João Paulo, valeu, troca? Não passa nada, o problema é que tá rolando lá nas áreas lá dos amigos, ó. Tudo parado, não passa nada. Na opinião do Lewandowski, isso não é terrorismo. Eu tenho certeza que ele está equivocado. E na opinião do presidente Lula, na verdade, esses fascínios que espalham terror pelo Rio de Janeiro são vítimas, reforçando, na opinião do presidente Lula, o culpado são os viciados. A lógica é perigosa, isso provoca ações em todo o Brasil equivocadas. Eu vou dar o exemplo do estado do Ceará, governador do PT, Eumano Freitas, milhares de famílias estão sendo expulsas de suas casas pelo Comando Vermelho, e a polícia militar do governador Eumano, ao invés de garantir a sua segurança no bairro, ela te oferece uma viatura para você fazer sua mudança. É a lógica de que o bandido sempre tem razão e de que a vítima, a sociedade, na verdade, é o culpado. Pense nisso, viu? Essa lógica vai levar o Brasil à ruína, principalmente nas periferias. A lógica equivocada de que o bandido é vítima e a sociedade é culpada. O crime organizado brasileiro já é visto também como fator de risco geopolítico para os Estados Unidos, entre outros. Claro, Washington pressiona o governo brasileiro, entre outras coisas, a reconhecer organizações como o PCC ou o Comando Vermelho como organizações terroristas e a militarizar seu combate. É o que os americanos estão fazendo ali no Caribe agora e no Pacífico. Sem Lula, estava viajando, voltando da Malásia, a Casa Civil reconheceu o peso dos acontecimentos hoje no Rio e organizou uma reunião de ministros para monitorar os desdobramentos da operação policial. A coisa é grave. Entre os ministros estava também o chefe de marketing do governo. A Secretaria de Segurança Pública do Rio enviou um relatório sobre a atuação de facções criminosas ao governo americano. Esse relatório dizia o quê, Caio? A gente sabe como os Estados Unidos pretendem, têm a ideia de enquadrar os nossos traficantes, ou os traficantes de forma geral, em organizações terroristas. É sobre isso um pouco. Boa noite. Completamente, Márcio. Boa noite a todos, Márcio. E ajuda a gente a entender também todo esse contexto das ações do governo Trump e da Casa Branca próximos aqui à Venezuela, aos ataques aos navios ali e também a esse aumento de tensão com a Colômbia. O que acontece, né? Eu apurei junto com uma fonte alta do governo do estado do Rio de Janeiro, que foi entregue neste ano, há mais ou menos 6 meses, um relatório elaborado pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro para o consulado do Rio de Janeiro o consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. Dizendo o quê, basicamente? Dizendo que o Comando Vermelho atua nos Estados Unidos também, em outros tantos países, portanto se configura como uma organização transnacional e pratica ações terroristas, no entendimento da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Esse relatório foi entregue a autoridades do governo Donald Trump. E aí qual que é o objetivo? Ampliar a cooperação e que, de algum modo, isso evolua para que seja considerado o Comando Vermelho, por parte dos Estados Unidos, uma organização terrorista. E aí possa ser alvo de sanções, principalmente, Márcio, sanções por parte do Departamento de Ativos, né, de recuperação de ativos no exterior, do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Porque daí você sancionando, por exemplo, esses criminosos que estão sendo procurados, na avaliação do governo do Rio de Janeiro, isso ajuda a combater o crime organizado. Só que aí, Márcio, o que acontece? Esse entendimento de que o Comando Vermelho é uma organização terrorista, como entende o governo do Rio de Janeiro, não bate com o entendimento que Brasília tem, que o governo Lula tem da atuação do Comando Vermelho. Claro, Brasília entende que o governo Lula, Ministério da Justiça, que o Comando Vermelho é uma organização criminosa, uma facção criminosa, mas que não pode ser classificada como terrorista. Por quê? Porque no entendimento do governo brasileiro, para ser uma organização terrorista tem que ter crime de ódio, tem que ter crime religioso, tem que ter uma questão ideológica, né? E isso que prevê a legislação brasileira. E aí que dá a divergência toda em relação ao Brasília. Na semana passada, inclusive, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, falou sobre isso abertamente, que é diferente uma organização criminosa que atua, por exemplo, com tráfico de drogas, de uma organização terrorista, por exemplo, como o Hamas, né? Vamos dizer assim. Mas aí tem essa aproximação do governo do Rio com o que vem pensando
o governo Trump. Em todas as operações do governo Trump aqui na América do Sul, mais recentes, Venezuela e Colômbia, tem diretamente a ver com essa relação. Tanto que o Cláudio Castro hoje falou, é uma organização narcoterrorista. É a mesma expressão que o Trump e o governo americano têm utilizado. A ajuda das Forças Armadas, dessa vez, essa ajuda foi pedida ao governo federal? Se foi pedido, por que não vieram? Ou não foi não foram pedidas dessa vez, porque nós já tivemos 3 negativas. Então nós já entendemos que a política é de não ceder. Falaram que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podiam emprestar o blindado e depois não podia mais emprestar porque o servidor que opera o blindado, ele é um servidor federal, então tinha que ter GLO, e o presidente já falou que ele é contra a GLO, e aí cada dia nós temos uma razão, para não ser mal educado, cada dia nós temos uma razão de não emprestar e de não estar colaborando. Então a gente entendeu que a realidade é essa, e a gente não vai ficar chorando pelos cantos, a gente vai ficar trabalhando, que é o que está acontecendo hoje aqui. O Estado, ao invés de ficar transformando isso numa batalha política, está fazendo a sua parte, e como disse brilhantemente a nossa Coronel Cláudia, está excedendo inclusive os seus limites. Eu até entendo que estamos excedendo as nossas competências, mas continuaremos excedendo elas. Se precisar exceder mais ainda, excederemos na nossa missão de servir e proteger o nosso povo. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. Reconhece os outros grupos como grupos criminosos Brasil e terroristas. Reconhece. Então Hezbollah é terrorista? Não. Com relação aos grupos terroristas, muito bem, o Brasil, o senhor também não condena a Hamas e não os classifica como sendo grupo terrorista. Quais seriam então os grupos terroristas do mundo? E organizações criminosas? O PCC é uma organização criminosa? O Comando Vermelho é uma organização criminosa? O Houthis, Al-Qaeda, Talibã são organizações terroristas? Precisamos de uma classificação. Sabe por quê, ministro? Porque os Estados Unidos vai declarar guerra nessas organizações. E o Brasil não se posicionando, entra num conflito direto com uma percepção. Então o senhor poderia estar ajudando a uma política externa, que seria até muito bem-vinda para o cidadão brasileiro, de condenar esses grupos como grupos de organizações criminosas e grupos terroristas, ajudaria muito, mas o senhor não denunciando esses grupos como organizações terroristas ou de organizações criminosas, de grupos organizados, o senhor está fragilizando qualquer tipo de ação contra a cidadania brasileira, que já estamos vendo. A questão de vistos vai primeiro pegar talvez alguns dirigentes do Brasil, mas certamente vai sobrar para a cidadania que possa ser percebida como sendo membro de um desses grupos terroristas que o Brasil abriga. Então, na sua conduta de omissão de denunciar esses grupos como organização criminosa, ou não denunciá-los como grupos terroristas, o senhor está fragilizando a nossa cidadania internacional. Muita gente dizendo que CPX é abreviação de complexo, né? Negativo. Não é abreviação de complexo. Tá? CPX significa cupincha, parceiro do crime. Tá? E eu tenho a oportunidade de conversar com diversos policiais do Rio de Janeiro, inclusive policiais que atuam em unidades especializadas daquela polícia. Temos vários policiais honestos no Rio de Janeiro, vários policiais honrados no Rio de Janeiro, que se revoltam com esse tipo de situação. Eu tenho certeza absoluta que se fosse outro candidato naquela condição, ele provavelmente sequer sairia vivo daquele local, tá? Sequer sairia vivo daquele local. Mas enquanto Felipe, aqui expondo a minha opinião, se é que eu fardado posso me manifestar dessa forma, posso dizer que é revoltante. Tá? É revoltante eu observar um indivíduo entrando num local totalmente dominado pelo tráfico de drogas, né? Verdadeiros narcoterroristas ali. Nós temos uma série de imagens, dados estatísticos, né? Mostrando que de fato aquela sigla significa apreensões de fuzis, apreensões de drogas, criminosos utilizando camisetas com aquelas iniciais, né? Respeito a opinião dos outros, tá? Eu não discuto opinião, discuto fatos. Tá?